Oi, gente! Começando. Ai, deixa eu pegar meu fone que eu esqueci. Tum, 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 tum. Começando. Oi, gente, tudo bem? Começando a quarta temporada do PP Jor Convida. Agora, nesse mês de setembro, vai ter muita programação legal chegando, viu? Povo chegando. Boa noite. É... Just PK? Me fala seu nome, que eu não te conheço. Eu sou a Andressa, eu tô no 8º período de jornalismo ali da PAI, né? Tô chegando, gente, do povo novo, dos bichos e das bichetes. Vocês me falem, viu? Chegou essa época de pandemia, a gente não se conheceu, né? Mas oi, Dani. A nossa convidada já chegou, vou fazer um mistério sobre ela. A nossa convidada, ela foi gerente de atendimento e de planejamento de grandes agências. Ai, gente, tá chamando. Deixa eu desligar. De grandes agências, né, são de fora e que se instalaram no Brasil, agências internacionais. Meu Deus, tá chamando de novo. Vamos desligar. Oi, Maikele. Maikele é uma bichete que eu não conheço, que eu deveria conhecer. Oi, Lavínia. Oi, Matheus. Mas voltando à nossa convidada, ela foi gerente de atendimento e de planejamento de grandes agências, né, agências internacionais que têm sede aqui no Brasil, como a JW Thompson, né, a professora Alessandra Barros. A gente vai bater um papo super legal sobre comunicação integrada, gestão da comunicação. Oi, Lavínia. Oi, Carol. Lá em Bel, hein? Será que ela dá um oi pra gente? Professor Marcelo, também chegando. Professor William. Ai, muita gente. Fico feliz que vocês estejam chegando. A gente vai bater um papo super legal sobre a comunicação, gestão de comunicação integrada, né? Quando aplicar, como é que ela funciona, quem que participa. Muitas dúvidas. Mande as suas dúvidas também aqui pra gente bater um papo super legal. Marceles, eu acho que eu vou chamar a Bel. Será que ela me atende? Vou chamar ela. William! Um beijo, William. Deixa eu chamar ele aqui. Bel. E Nara chegou também. Lucas. Ai, gente, que bom que vocês estão chegando pra gente bater esse papo. Carregando. Ai, cheguei! Gente! Boa noite, meus queridos. Boa noite, Andressa. Boa noite. Que bom que estamos aqui começando a nossa quarta temporada, né, do PPJ Convida. Um projeto que a gente faz com muito carinho para todos vocês aí do curso de Publicidade e Propaganda e do curso de Jornalismo, nossos cursos de comunicação aqui da Unify. Queria agradecer muito a Andressa, nossa querida aluna do 8º período do curso de jornalismo, dessa que daqui a pouco estará maravilhosamente formada, né? Toda maravilhosa no mercado, como sempre A Bel é minha foi. banca. Ai, sou sua banca de TCC, lembremos disso. Então a gente fica muito feliz de ver a Andressa, a Camila, que também aqui, representantes do 8º período de jornalismo, que já estiveram conosco aqui nas apresentações. E a gente sempre fica muito feliz de ver vocês todos aqui voando, né? Que é a nossa principal missão. A gente fica muito feliz, muito alegre com isso. Então, queria agradecer as nossas apresentadoras da 3ª temporada. E agora, em setembro, a gente começa a 4ª temporada. Teremos lives durante 3 semanas do mês de setembro. Então, só com alunos apresentando e temas que vocês pediram para a gente, com convidados que têm currículos de peso, assim como a nossa querida Lê, que vai falar conosco daqui a pouco. Então, muito obrigada, Dessa. Te desejo uma excelente live, Beijo. um excelente bate-papo. Muito obrigada pela tua participação. Desejar uma excelente live para todos os nossos alunos e convidados que estão aqui também, viu? A gente faz isso para vocês se divertirem e aprenderem ao mesmo tempo, tá bom? Um beijo grande para todo mundo, fiquem aí com a gente, mandem suas perguntas. Equipe técnica aqui presente também, professora Daniela, professora Ana Paula,
Agradecer também aí a todo mundo, ao nosso corpo docente dos cursos de comunicação, né? Eu vi aqui professor William, professora Ana Cristina também falou que já estava aqui pelo grupo do WhatsApp. Enfim, todos os nossos professores que estão aqui também participando. Não vou citar mais nomes, porque eu não estou vendo quem está aqui, então eu posso esquecer de alguém, mas eu queria aí também dar as boas-vindas e agradecer o apoio de todos vocês. Muito obrigada, gente. Boa live, estamos juntos aqui. Um beijo, Dessa. Um Obrigada, tchau, beijo, tchau. até, tchau. Então vamos lá começar? Vou chamar então a professora Alessandra para a gente já começar, né? Não perder tempo. Cadê ela? Vou achar aqui, professora. Ali. Prontinho. Opa. Enviando, vamos ver. Tan, 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 tan. Professor Pascoal. Oi! Tudo bem? Tudo bem com você? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, você me ouve bem também? Sim, tá tudo bem. A gente te vê, vamos bater um papo super legal. Bom, Obrigada pelo convite. Imagina, muito obrigado, viu, por estar com a gente. Eu queria começar, né, perguntando, né, sobre a comunicação integrada, né, dando uma pesquisada. Toda empresa, ela tá aí para fazer negócio, né, seja para vender alguma coisa, vender um serviço, enfim, uma experiência, né, também com fornecedor, né, fazer negócios. Mas é só para isso que serve comunicação integrada? Ela ajuda em outros setores de uma empresa também? Por onde que a gente pode começar, né? Bom, é bem assim, a comunicação integrada ela acontece quando a empresa é muito séria, né? E ela se preocupa com isso, cuida desse processo de comunicação com seus diversos públicos, né? Interno, externo, clientes, fornecedores, os intermediadores, né? Que existem. Quando isso está muito amarrado, tá dentro de um processo e todo mundo conhece o posicionamento da empresa, as suas estratégias, seus objetivos de marca e qual que é a promessa que essa marca faz para a sociedade. Toda marca é uma promessa, né, de entrega, de prestação de um serviço de qualidade. Isso envolve um processo de comunicação integrado muito bem amarradinho. Quando a gente está trabalhando numa agência, aí eu posso contar um pouquinho, né? Você chega Sim. numa agência para trabalhar, o ritmo de uma agência ele é muito rápido, né? Então, assim, é claro que alguém vai chegar e vai te dar um suporte, vai te ajudar e tal, mas assim, ele não vai te ensinar do zero, você tem que chegar com alguma formação. Por isso a importância desses diálogos, de conhecer os processos de comunicação integrada, porque no dia a dia você já entra jogando. Ele joga uma conta na sua mão e você tem que Já foi. Você tem que sentar e fazer. Né? Quantas mil vezes isso não aconteceu comigo na minha vida profissional, né? De atendimento. Isso que eu ia te perguntar. Você trabalhou em grandes agências, né? Como é que você chegou até elas, né? Essa caminhada até lá? E também você se deparou em alguma situação que você falou assim, meu Deus, será que eu dou conta? Você pode contar pra gente? E vou resumir, porque são muitos anos, né? Eu entrei na primeira agência em 1997, ou seja, são 23 anos. Uhum. E a última agência que eu trabalhei, já trabalhando na área docente, eu ainda fiz um trabalho de um freela de atendimento por uma das agências que eu trabalhei em 2017, 2016. Então foram muitos anos, né? 20 anos. E assim, como eu entrei, né? Eu sou muito de pesquisar, de correr atrás,
de ir, né? E eu pesquisava muito, e eu enfrentava, eu encarava as coisas, né? Claro que dá aquele frio na barriga, mas eu Aham. falava com as pessoas, né? Que eu queria uma vaga, eu queria uma posição. E eu consegui uma posição de atendimento, assistente de atendimento, ainda quando eu estava no último ano da faculdade. Olha só. Então, de lá para cá eu não saí mais, né? Quer dizer, saí depois de 2016, eu saí. Mas assim, eu fiquei todos esses anos trabalhando em agência. E aí eu fui crescendo, eu fui estudando, eu fui aprendendo. E uma coisa que é muito do meu perfil, e eu acho que é uma coisa que as agências buscam muito, Uhum. mesmo de um aluno, uma pessoa que está estagiando, que chega para estagiar, é você debruçar, mergulhar naquilo e fazer aquilo de forma muito centrada. Então, por exemplo, o seu chefe fala assim, olha, você vai me ajudar a atender essa conta. Você tem que Aham. conhecer, né, aquele cliente, tem que Pesquisar conhecer o mesmo o DNA dele. cliente. Pesquisar muito, conhecer as pesquisas, os clientes, como ela está posicionada no mercado, quais são os problemas, Aham. receber do cliente todo o material, ler, né? E assim, muita pesquisa para você não fazer nada que esteja fora, né? E falar, nossa, acho que ela não entendeu, né? Muito fora da Então fica proposta, né? muito fora da proposta. Então, assim, o processo de comunicação integrada, ele acontece naturalmente quando você vai atender um cliente. Você Entendo. vê a coisa acontecendo, né? Assim, o pessoal de PR falando, né, de relações públicas, pessoal de assessoria de imprensa, do jornalismo, né? Isso que eu Todo ia te mundo perguntar. Não, pode terminar de pode falar, perguntar. desculpa. Isso que eu ia te perguntar. Como é que, né, trabalha esse tanto de gente junto, né? E cada um no seu espaço, potencializando cada um, né? Para não ficar um sobrecarregado demais, um folgadinho demais. Como é que funciona isso no dia a E não é dia? só isso, né? Não é só a questão de um folgado demais ou um Uhum, sobrecarregado. É a coisa de você ter a preocupação da comunicação ser compartilhada com todos. Porque num uhum, projeto muito grande de planejamento, fiz muitos planejamentos na vida, né? Muitos planejamentos. Então, assim, você não pode deixar uma pessoa de fora. Você tem que envolver aquela uhum. área. Porque se acontece alguma coisa, aquela área precisa estar ciente do que está acontecendo, que dia que vai sair campanha, quando que vai lançar produto, como que vai ser lá no dealer, né? No distribuidor. Né? Por exemplo, Aham, atendi muito tempo. Eu passei por vários setores do mercado, então telecom, uhum, bancos, uhum. automobilístico, varejo, né? Muito varejo, também atendi contas de varejo, contas internacionais. O melhor. Então, Pode falar. não, então assim, eu acho flui, né? Então você não pode esquecer, por exemplo, do pessoal da mídia, do jornalista. Existem reuniões, existe um processo tão amarradinho no planejamento que você sabe o momento de chamar. Você vai no cliente e pega o briefing. No momento que você pegou o briefing, você já sabe as áreas que você vai envolver. E você faz as reuniões de kickoff, que é a reunião que você compartilha aquele briefing. E aí todo mundo vai fazer a sua parte. Reúne Uhum. novamente para fazer as entregas e a coisa vai acontecendo, né? Sim, é isso que eu ia te perguntar, assim, está todo mundo tão integrado, né? Assim, que uma vez eu ouvi, não sei se é verdade, você pode dizer, que até assim, o melhor garoto propaganda é o funcionário, né? E aí a gente vê, por exemplo, como a capacitação interna, assim, pode ajudar bastante, né? Sim, sim. Olha, isso é muito sério. Isso é muito sério. Você pode ver muito nitidamente isso em grandes empresas, tipo Coca-Cola, Nestlé, Unilever. Nestlé e Unilever são contas que eu atendi. Quando você chega assim numa reunião, você no diálogo com aquelas pessoas, você já vê que a empresa se preocupa muito com capacitação, treinamento. Uhum. Todo mundo veste entra no DNA assim. Então, como eu atendi nesse um tempo,
chegou uma hora que eu também estava no mesmo ritmo. A minha casa, eu morava sozinha, meu apartamento só tinha produtos da Nestlé. Entende? Porque Olha você acaba só. comprando aquela ideia de Aham. qualidade, de você entende, né? Então, por exemplo, é, atendi Nokia. Na época que eu atendi Nokia, eu só tinha celular Nokia, obviamente. Legal. Aham. É, eu atendi Ford, né? Muito tempo, automobilístico. Então eu conhecia, bom, imagina eu, né? Menina, fui chamada para entrar na Thomson para ser a gerente de Ford. Não vou lembrar o ano, 2000, acho que 2000, é. E aí eu falei, meu Deus, isso é uma dica que eu dou para vocês, alunos, né? Que estão Ai, legal, a estudando, gente por exemplo, adora. chega o desafio, aceita o desafio, porque você se formou, você estudou para aquilo, né? Então, o que eu posso dizer, quando eu recebi assim o convite para ir trabalhar na Thomson, É. para atender Ford, eu ia ser gerente. Eu não era gerente ainda, eu já estava tendo um degrauzinho a mais. Então, eu ia Uhum. ser gerente de Ford, eu ia ter uma equipe embaixo. Mas eu falei, gente, como é que eu vou ser gerente de uma conta que eu não entendo nada? Eu não entendo de carro, eu não entendo de motor, eu não sei qual é o melhor pneu. Para mim, o carro é você põe a gasolina e anda. E anda. Só. Aham. É. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E E aí eu aí, fui como é que gerente de foi? E aí eu mergulhei. Eu, eu Estudou. saí, eu Uhum. saí de lá entendendo qual é o motor, o que é um motor 1.0, o que são os cavalos, como troca um pneu, tudo. Quais são os personas, porque aí entra a comunicação, Aham. né? A comunicação e o branding. Quais são os personas que são criados para cada tipo de categoria de carro? Como tratar um Uhum. caminhoneiro, pessoal de caminhões, de peças, Sim. de Das picapes e de rodovias, carros, né? Como é que as funciona? rodovias, as leis, né? E aí quando a gente faz a Uhum. análise macroambiente, a gente entende, né, as forças externas não controláveis, mas que influenciam no negócio. Então, as leis, como você vai fazer a comunicação para setor automobilístico, não pode ter bebida, não pode ter criança ao Hum, volante, tem que ter as junto. questões de segurança. Então, assim, são coisas que você vai aprendendo lá. E é uma conta, assim, todas essas, né, que são Unilever, a própria Ford, principalmente Nokia, são contas globais. Então, você vai interagir com pessoas de outros países. Em geral, Uhum. as reuniões são reuniões internacionais, quase, né? Sim. Uhum. Então, uma dica que eu deixo também é estudar o inglês. Tem que estar Precisa, afiado para esses precisa momentos. estudar, precisa estudar inglês, porque, né, chega uma hora, por exemplo, as reuniões que eu tinha em Nokia, porque de Nokia, quando eu cheguei para atender Nokia, eu já era gerente de América Latina, para América Latina. Então, 6 países da América Latina respondiam para mim. As Wandermans, né, que foi da Wanderman, Uhum. as Wandermans dos países da América Latina respondiam para Brasil. E aí, eu não falava espanhol, mas aprendi, porque eu tinha que viajar toda semana Aham. para os países para apresentar relatório dos planejamentos que foram das ações do planejamento que foram implementadas. Então, Uhum. implementou, apresenta relatório. No mês seguinte, continua e volta para o E país. Então, ele fazendo vai esse controlar. acompanhamento. Exato. De todas as ações. Então, um planejamento de comunicação, você olha ele também de perto, se as coisas estão funcionando, se não estão funcionando, que ajustes você vai fazer. Porque Uhum. planejamento não é escrito em pedra, né? O planejamento Uhum. você faz baseado em pesquisa, em análise mercadológica, análise do público, principalmente. Mas na hora que as coisas estão acontecendo, pode ser que alguma coisinha você precisa Fuja. mexer, né? Uhum. Não, às vezes não deu certo, às vezes não foi daquele jeito. E aí você tem a flexibilidade de fazer ajustes naquele caminhar, né? Porque imagina um planejamento de 1 ano para a Ford. Tudo Uhum. vai dar certo? A gente E é espera que muito sim, tempo, mas né? alguma coisa é muito tempo. E são vários E, lançamentos, tem o carro âncora, enfim.
E esses, Pode esses perguntar. acompanham. Imagina! Duas perguntas, então, para a gente emendar, que o papo tá bom, a gente vai aproveitando. Além da dica, né, do inglês aí para quem quer entrar, né, como é que funciona, também quem se interessa, né, por comunicação integrada, por quem está querendo entrar nessa área, como é que funciona? Tipo, as agências, as empresas, elas geralmente contratam agências ou elas montam essa estrutura dentro delas, como é que funciona geralmente, e aproveitando, né, esse gancho que você falou, né, de ir acompanhando o planejamento, né, essas coisas, esses dados, geralmente quais ferramentas, né, que a gente vai usando e se adaptando, né, para identificar o público-alvo, desde o comecinho até depois. Assim, funciona assim, né? Vamos falar primeiro das empresas, né? Depende do tamanho da empresa. Então, por exemplo, Uhum, tem empresa que as grandes, ela já tem uma agência, ou mais de uma. Para cada área ela tem uma agência. Ela pode ter uma agência de RP, ela tem o pessoal ela tem, né, o pessoal do jornalismo que atende, que trabalha muito próximo, a agência de publicidade, principalmente a de publicidade, às vezes ele tem mais de uma agência de publicidade, pode acontecer isso, por segmento, né? Então, por exemplo, uhum, a própria Ford tinha duas agências. Tinha a Wunderman e a Thompson. uhum. A Thompson, na época, e por muitos e muitos anos, foi a agência que atendia a Ford em nível global, ou seja, no mundo inteiro, era um alinhamento Uhum. global, o mundo inteiro era a Ford que atendia. Só que era a Thompson que atendia a Ford. Só que a Thompson não era especializada em banco em CRM, então ela contratava a Wunderman para fazer CRM. Então, Entendi. às vezes, uma única empresa pode contratar empresas distintas. Então, o campo de atuação, para quem quer trabalhar com isso, eu acho que ele é um pouco amplo, porque você pode trabalhar dentro da empresa, com a comunicação interna, porque essas grandes empresas ela tem um departamento de comunicação, departamento do marketing, departamento de comunicação institucional. Então, dá para dar uma Uhum, circulada. uhum. E você pode trabalhar nessas outras agências externas que prestam o serviço. Eu nunca trabalhei dentro da empresa, nunca foi meu perfil, né? Uhum. Meu perfil sempre foi essa loucura de agência e tal, e enfim, loucura. Nos É, 220. eu ainda sou assim, na verdade, pelo jeito que eu falo, que você já viu, né? Imagina, tem E que ir mesmo. imagina, 20 anos, eu vou mudar agora, né? Que agora não vou mudar ainda. Nem precisa, nem E, precisa. E aí, assim, você tem um campo né, de atuação. Então, você vai interagir, no meu caso, assim, com muitas contas, né? Eu interagia com vários profissionais, né? Vários profissionais. Eu lembro que eu atendi uma conta, gente, olha só, deixa eu lembrar. Você conhece aquele... É um whisky, né? Que é da... Ai, meu Deus, como é que chama? É o Whisky Passport, que é da empresa Ah, Diageo, acho que é Diageo. E a gente teve que lidar, sabe com quem para fazer com os quem? planejamentos? Com o pessoal que faz street art, é, grafiteiros, Aham. artistas. E esse pessoal veio. Já trabalhei com pessoas que tinham envolver nutricionistas, Uhum. artistas, costureiras, pessoas que cozinham. Então, assim, nós, profissionais da área de comunicação, a gente acaba aprendendo muito, porque a gente acaba lidando com várias profissões. E Tem que saber principalmente ir flutuando. das correlatas, né, que são as áreas da comunicação, que interagem com publicidade, jornalismo, relações públicas e assim, enfim, Uhum. multimídia também. Então, você consegue, né, interagir e tem um campo de atuação grande. Tem as grandes tem produtoras de mídias digitais também, é uma área que a gente trabalha muito, 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 porque é um ponto de contato com o público final, né? E como que a gente faz o acompanhamento, que era a sua segunda Uhum. pergunta, né? O acompanhamento. Funciona assim, por exemplo. As grandes agências, elas
elas assinam, elas contratam essas ferramentas pagas de BI ou de, né, por exemplo, Ibope Monitor, e outras de BI, né, Power BI, elas, as que precisam, por exemplo, antigamente tinha, não sei se ainda tem, né, porque acho que foi comprado a Scoop, o Buzz Monitor, eu já falei, tem esses de monitoramento de mídias digitais, né? Então, esses, assim, esses que são gratuitos, eles existem? Eles são bons o suficiente? Sim, tem o Data Studio da Google, é muito usado, é gratuito, dá para usar muito, muita gente usa. E tem as gratuitas dos próprias redes, né? Então, o Ibope, a gente acompanhava a concorrência, investimento da concorrência, produtos, lançamento, fazia tudo. Então, o que acontece? Nas grandes agências tem uma área de pesquisa que emite esses relatórios e fornece esses dados para quem está fazendo o planejamento. O planejamento, gente, quando ele começa a rodar, você fez um planejamento. Você debruçou lá, você fez todas as etapas do planejamento. Se vocês quiserem falar mais para frente, a gente fala. Todas as etapas do planejamento. Pôs para rodar, day one, né, que a gente fala, primeiro dia, começou a rodar, você começa a fazer acompanhamento imediato. Entendi. Você precisa saber como é que está respondendo. Né? Então, o que eu, Alessandra, fazia muito? Quando o planejamento era muito novo, por exemplo, uma conta que é nova, que chegou agora, que a gente está fazendo agora, eu fazia acompanhamentos e relatórios quinzenais ou semanais para o cliente, e depois vai ampliando para mensal, e aí por diante. Se era uma conta que eu já estava, por exemplo, atendia a TIM por 4 anos, então a TIM eu conhecia, né? Aí não precisava ficar fazendo relatório semanal. Eu fazia mensal, porque a gente já conhecia o perfil da coisa, já sabia como andava. Então, isso é uma coisa que é sensibilidade de quem está trabalhando na área, quem pegou a conta ali agora. Para quem está entrando no mercado de trabalho, essa perspectiva assim, de comunicação integrada, assim, interação é legal? Assim, como é que está sendo entrando, né? Como é que a gente faz? Como assim? Disso que você está falando, né? Desse planejamento que que a gente vai se fazendo, né? Vai se levantando os dados. Para quem a gente acabou de formar e, por exemplo, ainda não fez estágio nessa área, não fez há tanto tempo, né? Nessa perspectiva, o campo é legal, assim, para quem está começando e a gente vai começando devagarzinho mesmo, né? Aos pouquinhos. Você vai pegando experiência. Por exemplo, quando eu contratava estagiário, né, para as contas grandes, você não vai deixar a pessoa que acabou de chegar, mesmo que ela não seja estagiária, você já está no nível de assistente, não importa. Você não vai, tem que ter uma gentileza, né? Você não vai deixar a pessoa sozinha, vai lá e sai jogando. Você faz um suporte, né? Você vai integrando aquela pessoa para ela ir aprendendo, vai passando coisas, né, devagar, até que a pessoa se sente confortável e vai e faz. Quantas vezes uma pessoa que trabalhou comigo um tempo, depois chegou um dia que eu não podia ir para uma reunião, a pessoa foi e fez a reunião e conseguiu, entregou e voltou e foi lindo. Inclusive tenho amizade ainda com algumas pessoas que trabalharam comigo e uma delas hoje está trabalhando na Thomson, já é gerente de ciência de dados. Olha só, nós estamos na área da comunicação, mas a gente não pode mais falar, eu sou de humanas, não sei fazer conta. Isso não cabe mais no mercado hoje. É sério isso que eu estou falando, porque você precisa conhecer números. Hoje o marketing, a área de comunicação está muito baseada em dados. E você precisa ter essa capacidade de olhar o número e analisar o número e transformar aquilo numa informação que vai depois transformar numa decisão. Então, isso que eu estou dizendo, assim, eu nunca deixava sozinho, eu sempre ia passando, né? Essa transformação... Então, essa transformação, né, do profissional, né?
você falou mesmo, né, que teve que se adaptar. A Alessandra, a Marcela, aluna do quarto período de comunicação, ela mandou uma pergunta. Ela falou assim Ah, que por ser gerente e por trabalhar no meio automobilístico, as pessoas te respeitavam, né? Como é que foi essa sua experiência como mulher nesse tipo de mercado, né? Abrangendo aquilo que você falou que você teve que se adaptar, né? então, Marcela, né? Isso. É Marcela? Obrigada, Marcela. Você tem razão, a Marcela tem razão, é uma boa, ótima pergunta. Eu nunca me senti desrespeitada, né? Graças a Deus, assim, eu sei que acontece muito, né? A gente sabe, mas eu nunca me senti desrespeitada. Acho que muito por conta da minha postura mesmo, né? De falar assim, olha, a pessoa chega até aqui, daqui para cá não chega. Eu sempre coloquei alguns Uhum. limites, mas é mais da minha personalidade. Eu acho que isso também mostra um pouco de profissionalismo, né? De não abrir muito, de não, né? Por mais que seja em agência, não é oba-oba, Sim. nunca foi para mim, né? Para mim nunca Uhum. foi. E assim, eu era respeitada e acho que também tem muita mulher em agência. Tem muita mulher na Ah, sim. criação e tem muita mulher, principalmente no atendimento. Em geral, atendimento é uma área predominantemente que é mais mulheres. Tem homem, Ah, claro que sim. tem. Uhum. Mas como a mulher é mais sensível, ela tem essa habilidade, então funciona melhor essa questão do relacionamento de ser, né, o cliente dentro da agência e a agência dentro do cliente. Essa Uhum. interligação funciona mais assim. Então tinha Tem um pouco mais de muita tato. mulher, tinha muita mulher na área de atendimento. Uhum. Então nunca aconteceu, eu sempre me senti assim, nunca aconteceu de eu ser desrespeitada, assim, mas eu colocava uns limites, tá, gente? Então, por exemplo, já aconteceu comigo as reuniões de Nokia, por exemplo, que era, né, É. ali no prédio, aqui em São Paulo tem um prédio chamado World Trade Center ali na Berrini, que é um centro muito empresarial. As reuniões eram naquelas salas enormes, que é aquela mesa enorme, cheia de gente. De Então tinha filme. muito homem. Exato. Tinha muito homem, né? Também. Tinha mulher, claro, mas tinha muito homem também. Uhum. Você se posiciona, você tenta, você trata todo mundo com Uhum. profissionalismo, com educação, e é isso. Né? E olha o que eu Sim. falei do inglês. Olha, engraçado, uma característica dessas reuniões era o seguinte: É. começa a reunião em português, se entrava alguma pessoa de outro país, você automaticamente passava. A reunião era Mudava a normal isso. chavinha. Mudava na hora. O que você estava falando, às vezes, no meio da frase, você mudava para o outro idioma. Olha Ou espanhol, só. se ele fosse de algum idioma latino, espanhol, ou para o inglês, se ele fosse da Finlândia, por exemplo, porque é a Uhum. matriz, né? Aproveitando, né, que você está falando da sua carreira, né? Você tem uma carreira na área acadêmica, né? E particularmente, eu acho isso super legal. Como é que foi para você, né, esse caminho, né, de ir para o lado da ciência, né? Sair um pouco desse estresse sempre, né, da agência e ir para esse lado da ciência, da pesquisa, né? E como isso fortalece, né, o profissional que vai para o mercado de trabalho, especialmente na comunicação integrada, né, aqui que é o nosso tema, mas assim, o professor, porque às vezes na faculdade, né, a gente tem umas matérias que são muito densas, são muito pesadas, às vezes parece um pouco distante, né, esse caminho acadêmico, como é que ele chega pertinho da gente no cotidiano e na Você está comunicação falando integrada? das teorias da comunicação, É, dos pensadores, da semiótica. A da semiótica Alessandra, é ela tudo, é gente. doutora em semiótica. Semiótica, eu sou da semiótica, né? Então, assim. É, Bom, gente, o que eu acho, assim, que eu posso falar para vocês, o profissional que sabe, as teorias, né, a ciência, o estudar as teorias, conhecer a ciência da comunicação, ele é um diferencial quando você está na área no mundo do trabalho, você está ali atuando. Então, ela é um diferencial, porque a pessoa que não tem esse conhecimento, ela vai. É diferente. O senso crítico muda, Hum, sabe? A pessoa, ela não. Eu acho que a pessoa que tem esse ela conhecimento, ela aprimora a elabora. técnica?
ela elabora melhor as coisas, ela traz um diferente. E é ser tão nítido isso, é tão nítido isso. Eu sei que é chato, eu sei também Uhum. sofri um pouco, né? Mas assim, você vê um profissional que traz uma base teórica para embasar, para fundamentar e para ajudar a defender aquele planejamento, é diferente. E vou falar mais, no cliente, quando você vai mostrar o planejamento no cliente, você traz isso, muda o olhar do cliente, assim, fala assim, nossa, ele Uhum. sabe o que está falando. Do que ficar um cara Entendi. que entende, é o Domina o commodity, assunto. é o Uhum. apertar botão, sabe? Então, assim, e o Sim. pensar, e o pensamento crítico, sabe? Isso faz diferença. Eu falo isso, assim, com bastante experiência, porque faz Uhum. diferença. Você chegar numa reunião, você apresentar um trabalho fundamentado, com defesa. Se o cliente falar assim, olha, isso aqui, não sei se por que você está falando assim, não, por causa disso, disso, já tem estudos que falam disso, disso, disso. Então, Entendi. é diferente, sabe? Uhum. E por que que eu mudei? Você Legal. perguntou por que que eu mudei para a área acadêmica? É, É isso. não, eu tive vontade de complementar a sua história, né? Você chegou a trabalhar com as duas etapas ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Foi bem difícil. Na verdade, assim, eu já queria, porque assim, nós como profissionais, ou seja, por exemplo, eu entrei muito cedo nas agências, né? Ainda estava me formando e tal. E aí, assim, você vê dentro das agências as pessoas fazendo MBAs, pós-graduação, não tem como você ficar só na Uhum, graduação, não existe isso, gente, não existe uhum, isso. E aí eu falei, não, eu vou ter que fazer um MBA, né? Vou fazer e tal. Aí escolhi uhum. um lá. Eu nem cheguei a terminar, por isso que eu nem coloco no Lattes, mas assim, bem finalzinho. Por que que eu vou explicar porque eu não terminei? Eu fui fazer um MBA em marketing e aquilo me deu uma injeção de ânimo, porque a proposta da Ah, pós-graduação, ela é diferente, né? É hum, diferente o esquema do Lato Senso, que eu fui fazer, o MBA. certo. Chegou lá, o cara falou assim, um professor de marketing internacional falou para mim assim: você tem jeito para a área docente, você não quer testar? Eu falei: nossa, amigo, como assim? Vou testar? O que, que tem a ver? Será que eu sei? Aí ele falou: você tem domínio de gerência de projetos, né? Gerência de projetos. Você não Uhum. quer dar uma aula sobre gerência de projetos para nós aqui? A próxima aula você vem e dá essa aula? Eu falei: ah, tá bom. Aquilo me deu um ânimo. Eu passei a semana preparando aula, nervosa, Legal. fazendo as coisas. É esse perfil de mergulhar, né? Que eu falei. Uhum. Chegou na outra aula, eu dei a aula e foi a coisa mais incrível do mundo. E aí acho que o bichinho picou, e aí ele me deu todo o suporte para saber como faz o mestrado e tal. Aí fui fazer o mestrado na PUC. Já no mestrado, uma amiga minha me convidou para substituir uma professora que estava saindo de licença maternidade. Era só um semestre, uma disciplina que tinha muito a ver comigo, que era inovação e branding e inovação. Aí eu dei essa disciplina sozinha, aí eu entrei na sala de aula Uhum. sozinha e dei o semestre. Aquilo foi muito incrível. E eu estava fazendo mestrado e trabalhando nas agências. E fui dar Uhum. aula. E aí depois fiquei fazendo isso. Aí dei aula na PUC um ano, né, na graduação. Uhum. E aí chegou um momento que quando eu entrei na Fapcom, onde eu estou hoje, aí eu falei, não, agora não dá mais. Agora eu vou Uhum. precisar Ficar. realmente decidir para que lado. E eu decidi ficar na área docente. Eu fiz alguns planejamentos de freela mesmo, porque é o pessoal que me conhece. E em 2016 eu já estava na área docente, já com coordenação, já, né, no ritmo todo bem mais já firme. E aí uma das agências que eu trabalhei falou assim, ó, você não quer vir aqui para me ajudar aqui na agência, que eu preciso de você. Foi a agência que eu trabalhei 4 anos para TIM. Uhum. E aí eu falei, não dá, só tenho 3 manhãs livres. Ela falou, vem às 3 manhãs. Ela confiava muito, ela confia muito em mim, né? Existe lá Uhum. a agência. E aí eu fui, trabalhei um semestre só para pôr um pouco a casa em ordem para ela. Pus a casa em ordem porque ela estava para perder um cliente E importante, um aí? cliente de banco. Aí eu, Uhum. na hora, saquei, ó, você vai perder esse cliente. Ela, não, não vou, imagina, o que está acontecendo? A Lê, não sei o quê. Eu falei, você vai perder.
Aí, por quê? Por quê? Falei, marca a reunião que você vai ver só. Marcou reunião, fui eu e um diretor. Uhum. Aí eu fui sentindo, aí viu que realmente o cara estava insatisfeito. E aí eu falei para ele, me dá uma semana que eu vou fazer um planejamento para você. Aí eu volto aqui. Se você não gostar, aí você sai. Se você gostar, você fica na agência. Aí ele ficou, adorou, ficou. Aí Mas que a gestão. aquela uma Aí que semana ninguém falava comigo. Eu estava mergulhada no planejamento. aí voltando, né? Essa Aí eu questão da gestão integrada. Uhum. E aí eu fiz o planejamento para ele, arrumei tudo enfim, é isso aí. É É, isso. então, aproveitando, né, que você falou dessa volta, né, da gestão da comunicação integrada, a Alexia, do quarto período, ela perguntou assim, qual a sua dica para que a comunicação da empresa seja assertiva e o seu fortalecimento como marca? É a pergunta da Precisa Alexia. fazer. Então, ela precisa ter uma comunicação unificada nos seus diversos canais, né? Então, aí vem os processos de comunicação, né, integrada, né, institucional, interna, né, um grupo Uhum. externo. Ela precisa. Existem alguns processos que são implementados, né? Por exemplo, existem alguns processos que são implementados para fazer essa comunicação fluir. Existem ferramentas para isso, ferramentas de comunicação. Então, por exemplo, uma das agências tinha algum lugar lá que todo mundo que estava envolvido naquele projeto, naquela conta, naquele cliente, e a gente colocava as informações, atualizando as informações Uhum. das coisas e como estava andando, quais eram os problemas, e a gente envolvia todo mundo. Por exemplo, vou dar um exemplo para responder a Sim. Alexia, que é o seguinte: a gente cuidava de uma conta de varejo. Varejo, você sabe que é loucura, né? Preço de capa de tabloide, mudança de preço, oferta do fim de semana, aquela coisa. E olhar Uhum. concorrência, principalmente, olhar concorrência. Então, fazer relatório de concorrência todo mês e tal. Bom, enfim. O que acontece? Nós estávamos muito próximos a como estava o sentimento do consumidor final em relação àquele cliente. Então, muitas coisas que chegavam para nós, diante de todas as ações que nós estávamos fazendo, envolvia o jurídico até, na verdade, tá? Nós fazíamos alimentavam a empresa, né, a pessoa de comunicação de dentro da empresa, para ela fazer as correções dos problemas, do que chegava para a gente via cliente. Nós fizemos um processo, por exemplo, de captação de embaixadores da marca, a gente falava, embaixadores da marca. Então, eram clientes reais que traziam inputs das coisas que estavam acontecendo para a gente corrigir e alinhar tudo que a gente estava fazendo para a marca, mas no âmbito assim que vai além da agência, Uhum. vai além dos processos de comunicação, vai envolver ponto de venda, vai envolver a iluminação do lugar, Olha vai só. envolver pós-venda, tudo isso está dentro da comunicação integrada, né? Uhum. É o Pós-venda, monitoramento, né? atendimento no saque, tempo de espera no saque, até com a empresa que fazia o telemarketing, a gente falava com eles. A gente fazia reunião com Uhum. eles, falava assim, olha, isso aqui precisa melhorar, isso aqui não sei o quê. Então, imagina, Entendi. olha, eu atendi uma conta que era de perfumes internacionais, perfumes caros, né? Tipo Uhum. Prada, Valentino. Eu sabia, olha a loucura do negócio. Eu sabia quando o container saía da Europa e quando ia chegar no Brasil com produto Chegar para aqui. abastecer pontos de venda. Nossa, é uma loucura. É isso que eu ia te falar, né? Para a gente voltar, né, nesses processos, né, de comunicação integrada, né? O passo a passo, né? O planejar, o executar, o monitorar, né? Tem os 4 Cs, né? Que tem Sim, coerência, complementaridade, enfim. conveniência. Isso. Como é que a gente Bom, vai, né, acompanhando, né? Voltando a esse planejamento.
Eu não faço nenhum planejamento sem antes fazer, eu não pulo nenhuma etapa do planejamento. Então, eu faço a análise mercadológica. Podem reclamar, tem gente que fala que é muita coisa, que não precisa. Eu não faço nenhum planejamento sem fazer o passo a passo correto. Então, análise mercadológica, macroambiente, São os detalhes. Microambiente interno, microambiente externo, fazer uma belíssima análise comparativa da concorrência direta e indireta, para conseguir fazer, gente, uma análise SWOT correta, eficaz, para chegar num diagnóstico. Se for preciso fazer pesquisa, faz pesquisa. Se o cliente já tiver pesquisa, né, pronta, ok. Mas mapeamento dos públicos, porque muitas vezes o cliente não conhece o público dele. Já aconteceu. Cliente grande, não conhece o público. E aí, com pesquisa, você vê que o público não está muito encaixado na comunicação que o cliente quer fazer. Quando você acerta o público, a coisa vai. Eu vou dar um exemplo aqui depois. E aí, feito isso, chega num diagnóstico, começa as estratégias, você elabora as suas estratégias, aí você vai nas estratégias, porque a primeira etapa do planejamento, análise e tudo mais, é muito o pessoal de planejamento que faz. Quando chega na parte das estratégias em diante, você vai envolver a criação, você vai envolver o redator, você vai envolver outras áreas que vão contribuir ali naquela, né, no mapeamento das ações, nos processos, né, dos canais, como é que a coisa vai fluir, cronograma e distribuição de verba. Então, estratégia, plano tático, né, como que as ações vão acontecer para diversos públicos. Às vezes a empresa é muito grande, então o planejamento mãe e depois adaptações para os seus públicos. Legal. Isso acontece muito. Fez o plano tático, faz a distribuição da verba para as ações, né? Ações táticas de campanha, de público, e assim por diante, de ponto de venda, de merchandising, ativações, você que vai definir. Fez a distribuição da verba, cronograma e mecanismos de controle. Mecanismos de controle, né? E aí você vai implementando as coisas. A Dani Leopoldina até mandou assim pro pessoal do TCC, né, do 8º ano, aí ó, tá super a dica já do TCC, já me seguindo. Isso que quando o público-alvo é muito grande, por exemplo, não sei, né? Você pode até dizer melhor. Por exemplo, o público da Ford. É muita gente que compra carro e precisa de um carro, né? Para atingir cada parte, assim, sabe, desse público que é grande demais, essas estratégias outras que você falou que não são as estratégias mãe, como é que elas se encaixam dentro de um planejamento muito grande? Você foca por tipo de produto. Cada produto tem a sua segmentação de público. Então, por exemplo, uma pessoa que está buscando sei lá, Ford Ka, que é um carro menor, é super compacto, é um carro mais em conta, um motor 1000 ou um motor 1., sei lá, X, pequenininho. Você quer um carro, o seu objetivo para a cidade. Seu objetivo é se locomover tal. Agora, você vai falar com esse público de uma forma. E você vai falar com o público que quer uma picape, um SUV, tem uma mosquinha aqui, um SUV é diferente. Ou aquele carro que é um carro mais luxuoso. Um carro para um empresário, um carro que quer sofisticação, luxo, que pode pagar 130 mil num carro, sei lá. Que vai pagar, sei lá, 60 mil. 60 é diferente. Mil. Não sei nem quanto custa mais um Ford Ka hoje, mas enfim. Eles deram um upgrade no Ford Ka, que eu sei. Eu mudei. Meu carro hoje é um Chevrolet. Você vê como eu não me ligo nessas coisas, mas hoje é um Chevrolet. A última pergunta aqui, para a gente já estar indo para os minutinhos finais, né? A comunicação integrada e o digital,
como que as empresas estão pensando essas estratégias, né, nos tempos atuais com a internet e as relações instantâneas? Olha só, no começo, quando veio a internet, as marcas tinham medo, porque as marcas não falavam com o público final diretamente, era tudo via o Uhum, distribuidor ou ponto de venda. uhum, Quando veio a internet e as redes, né, essa relação mais social com o público final, as marcas se assustaram um pouco. Hoje elas não conseguem tirar isso do planejamento. Muitas vezes ela uhum, começa um briefing, um pedido, falando que quer coisas para o digital primeiro. Muitas e muitas. entendi. Olha, atendi Sony TV, né, o canal Sony, Uhum, e eles são TV, eles queriam estratégias para o digital. Então, assim, não tem como sair. Uma pessoa que trabalha hoje, principalmente jornalista e publicitário, precisa ter isso em mente. O digital não tem como sair mais, porque as pessoas estão. Hoje a verba está um pouco distribuída, né, nas uhum, ações e no digital. Antigamente era muito offline e pouquinho digital. Depois, agora já entendi. tem, né? Não sai muito, né? É que no caso de offline, né, TV principalmente, a audiência da TV vem caindo muito, né? Esses pontos de contato, né, eles se relacionam o offline com o online? Sim, sim. Não, agora não tem mais, está tudo integrado, né? Hum, Tá tudo, não tem mais como você dissociar, inclusive, o jornalismo. Você vê que até o pessoal procura lá, ai, fulano tá falando tal coisa aqui no Twitter, não sei o que. uhum. Eles mudaram, eles colocam a TV lá, né, para interagir com muitas coisas que acontecem na internet e acabam indo para a TV aberta, porque, né, porque é pauta, porque é coisa que está sendo falada no momento. Ninguém senta mais hoje, 8 horas da noite, para assistir Jornal Nacional na TV. Uhum. A informação já está na mão durante o dia. Então não tem como, né? E principalmente o jornalismo está se reinventando, né, com isso, né? O O McDonald's, jornalismo. eles chegaram a fazer essa propaganda nova, você viu deles? Um Mac me patrocina. Eu acho que foi uma coisa que surgiu das redes sociais, de piadinhas das pessoas, sabe? Mac poderia me patrocinar, não sei o quê. E eles lançaram a campanha na TV, e aí só que para você ter acesso, você precisa ter o aplicativo. Então, tudo junto, né? Coisas que estão. O fluxo está, né, vindo também das redes, os memes, principalmente os memes, você viu? Aquela Então, brincadeira do ovo maltine que foi para o McDonald's, aí a CPK já entrou no meio, o girafas entrou no meio. E aí, assim, os memes também são uma ótima opção para entrar nessas estratégias, né, de comunicação, porque existe essa afinidade com o público, principalmente se for jovem, né? uhum. E os Você teve algum. influenciadores. Uhum. E você teve algum contato, assim, uma experiência sua de que você fez um planejamento, acabou que alguma coisa fugiu um pouco, né? Não saiu como queria, mas acabou dando certo, assim? Chegou, por exemplo, hoje fez um planejamento, aquela peça virou um pouco um meme e aí depois voltou de uma maneira que não se estava esperando? Deixa eu ver, não acho que não. Na verdade, assim, né, que na minha época os memes ainda não eram tão fortes, assim, usados por marcas, Uhum. né? Mas alguma coisa que mudou? Teve essa Não. sensibilidade, assim, que aconteceu? Isso que é um bom Não, de ter que planejamento, mudar não o é planejamento. mesmo? Não, de ter que mudar o planejamento, não. Vou te contar um planejamento, vai, que eu fiz. Por exemplo, a gente fez um planejamento para um cliente que ele estava fazendo ele chegou no Brasil e falou assim: Nossa, mas por que que eu não entendo por que que meu produto é ótimo, por que que meu produto não vende? Como assim? A mulher americana era um produto de depilação. A mulher Uhum. americana adora, ama, usa. Por que que a mulher brasileira, esse verão, esse país quente, não usa? Não sei o que, não sei o que. Bom, quando a gente foi ver em pesquisa, olha a questão do público. O público estava todo errado. Eles estavam comunicando para a mulher de Uhum. 25 mais. 25 mais. Tá errado o público? A gente na hora assim achou, mas por quê? Então foi fazer pesquisa. O público correto era 15
mais, 15, 25, mais ou menos. Por que 15? Porque a mulher define, por pesquisa a gente aprendeu isso, a mulher define seus hábitos depilatórios logo assim, quando ela está nessa fase de 15 anos. Entendi, que ela vai escolher Ela um começa método. a fazer. E quando ela está confortável com aquele método, muito difícil ela mudar. Muito difícil. Então você tem que falar com a pessoa na hora que ela está definindo. E a gente foi descobrir isso por pesquisa. Sabe? Então, assim, isso é uma coisa que a gente fez. A gente estava fazendo um planejamento e, de repente, a gente viu, teve que fazer uma pesquisa. Percebeu. E aí mudou o público e aí deu certo. Se eu posso responder assim, por que não estava dando certo, a gente... Aí a pesquisa, em geral, nos ajuda, né? Então, resolver. Que legal. E você sabe que uma vez eu li de neuromarketing, né, umas áreas novas que vão surgindo, né? E o consumidor ele demora de 8 a 12 segundos para definir se ele gosta de um produto. Por instinto mesmo, sabe? Por questão assim de instinto, né? E depois tem que vir todo um trabalho para que isso se complemente, né? Acho que não só os instintos, né? Tem aqueles estudos, tem um livro que fala sobre os gatilhos mentais, algumas palavrinhas, algumas coisinhas que a gente acaba, sem perceber, caindo naquilo, né? Isso poderia ser, além disso, assim, você teria alguma dica para dar para o pessoal, assim, para a gente que ainda está cursando, que vai para o mercado? Alguma dica final, assim, para nossos últimos minutinhos? Sim. Eu acho que a primeira dica é se manter sempre, né, informado, se atualizando, fazendo alguns cursos, acompanhando essas tendências, essas coisas que estão chegando de mercado. Então, por exemplo, você falou de neuromarketing, é importantíssimo, né? Isso é uma dica, não tem como a gente parar, né? Parou, ainda mais agora, né? Que a coisa está muito rápida, muito... Né? Até eu, assim, que sou agitada, às vezes eu perdendo as coisas. Eu acho que a questão do idioma não tem como fugir, né? Precisa ter um investimento. E assim, não é ser esse investimento no idioma. Hoje em dia tem tantas possibilidades, tem tanta coisa no YouTube, tem filme, você se forçar a assistir um filme sem legenda, entender, música ajuda muito. Eu estudei inglês a vida inteira, eu fiz intercâmbio no Canadá, e eu vou te dizer que eu falo inglês, mas não falo perfeito, eu cometo erros, né? Claro, eu não sou nativa, não morei fora. Eu não preciso de ninguém assim para falar com as pessoas, eu me viro, eu vou, falo, faço reunião. Chegar uma pessoa de outro país aqui, eu vou conversar com ela, mas assim, não é perfeito, claro que não é perfeito. E para quem quer empreender? Isso aí, eu não sei se eu posso ajudar muito, porque eu nunca tive coragem de empreender. É um sonho, mas eu nunca tive coragem. Eu acho que empreender são... E de trabalhar nas agências. Nas agências eu acho que é um caminho, assim, para você pegar essa carga de experiência, né? Entender como as coisas... Ter contato com o cliente, ir lá, fazer reunião com ele, entender como funciona o mundo corporativo. Eu acho que isso é o que eu posso mais falar, que eu tenho mais experiência. Agora, empreender, acho que é um perfil muito particular, muito único, né? A pessoa quer empreender, ela enfrenta os desafios, porque é muito incerto, né, empreender. São muitos altos e baixos, você se questiona muito se está no caminho certo, se vai dar certo. Enfim, com a economia do jeito que está, para onde vai. Eu vejo muitas vagas aqui nas minhas redes de agência. Acabei de ver uma hoje de atendimento sênior, está precisando de um atendimento sênior. Precisa falar inglês. Não tem jeito. E precisa ter experiência na área de atendimento. Então... Fica a dica aí para quem acha que se enquadra, né? Já pode procurar. Alessandra, muito obrigada, viu, pela sua participação com a gente. Ajudei, né? Pela disponibilidade, foi ótimo. Imagina, o pessoal tudo anotou para os TCCs, para a vida.
para quando chegar, né? Eu acho muito legal. Muito obrigado, viu, por dividir um pouquinho do que você sabe com a Parabéns aí gente. pela iniciativa, viu? E para vocês que estão aí no oitavo, parabéns, porque acho que a banca é um rito de passagem, é um momento único na vida. Então, assim, eu espero que as bancas de vocês sejam lindas, porque é tão emocionante, é tão importante na vida da gente a banca, né? Então é isso. Não, muito obrigada, viu? Obrigada a Beijos. você. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, tchau. gente.